Sabia que você pode cobrar uma revelação que não deu certo? Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Gente, hoje, o que mais tem é pastor picareta. O que mais tem, gente, é revelação, que eles falam aí que são profetadas, né? Virou brincadeira, né? De igreja, né? Em vez de eles levarem a coisa a sério, porque fala assim, né, que o profeta que profetiza a paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, saberá na verdade aquele que o Senhor enviou. Então, o que acontece? Uma revelação, quando ela não acontece, porque a pessoa não é um profeta de Deus. É isso que diz a palavra, que só saberia quando a palavra daquele profeta se cumprisse, e saberia quem Deus enviou na verdade. Só que as pessoas hoje elas têm brincado, profetada, está tomando profetada, não sei o que, não. E não levam a sério que existem muitos falsos profetas, existem muitas igrejas que já nem fazem profecias, por quê? Porque não vai acontecer mesmo, né? Revelação, essas coisas. Então, você sabia que quando aconteceu comigo um fato muito interessante, alguns fatos, né? Que eu recebi uma revelação, a igreja cheia, assim, o pastor falou, assim, a igreja lotada. Então, eu recebi uma revelação, né? E era algo que eu queria demais, né? Era algo que eu estava desejando muito, né? E aí parou a reunião, a igreja muito lotada. Aí o pastor disse, né? Parou a reunião, aquela reunião lotada, cheia, me chamou. Irmão Alex, Deus está mandando falar isso, isso, isso para você. Isso, 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 aquilo para você. Gente, eu fiquei assim, né? Na hora, como é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está desejando muito, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz, passei muitas tribulações, muito sofrimento, chorei demais, passei muitos problemas, só que há um determinado ponto na nossa vida que a gente vê que não vai acontecer, que já saiu fora do que era, vamos falar, a vontade de Deus é que você seja abençoado, né? A vontade de Deus não é que você seja amaldiçoado, por mais que você queira uma coisa, que se Deus vê que aquilo vai te levar para o inferno, Deus não vai te dar de jeito nenhum, né? Não que o que eu queria fosse me levar para o inferno. Estou dando um exemplo que está fora dos planos, já saiu dos planos de Deus. Né? Porque você tem que ver, você quer uma coisa, e aquilo, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Você tem que ver, Deus ele vai, não, vamos supor um carro, você vai ganhar um carro, você pede um carro para Deus. Você vai morrer ou não, aí é outra coisa, né? Agora, aquilo que você pede, você sabe o que? Que se você, vamos supor, você está trabalhando, você pede um carro, Deus vai te abençoar de você ter um carro. Se você perder o emprego, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Se você perder o emprego, o que vai acontecer? Vai demorar para você ter aquele carro. Então, quer dizer, você está vendo que está ficando mais longe. E eu vi aquilo que eu pedi, aquilo que foi a revelação, ficar mais longe de mim. É isso exatamente o que eu estava querendo dizer, não estava achando a palavra certa. Aí, eu cheguei, eu fiquei muito angustiado, porque eu vi que aquela situação estava muito constrangedora, que não dava para Deus fazer naquela situação, porque já não era mais bênção. Eu ia mais sofrer com aquilo que foi revelado do que deixasse para lá. Então, quer dizer, para que eu vou escolher sofrer, porque é algo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, não. Então aí você para, analisa e fala, não, mas como? Então como que foi revelado? Tinha até um irmão comigo, na época, e ele chegou e ficou muito indignado, assim, né? Aí eu, por que não aconteceu? Porque foi feita a revelação e não acontecia. E aí eu cheguei e fui conversar, né, com o pastor, eu falei, sentei lá no fundo da igreja, lembro até hoje, e falei assim, o senhor não falou no altar que isso ia acontecer? E está acontecendo isso, aquilo. Então, como que Deus vai fazer? Se já já sai fora da palavra. A situação já saía fora da palavra. Se eu recebesse o que ele revelou, é como se Deus fosse contra a palavra de Deus. A palavra dele próprio. Então não tinha como eu receber mais. Né? E aí, eu cheguei para ele, mas como? Não tem mais jeito. Não tem mais solução para esse problema, para essa dificuldade, porque já saiu fora da vontade de Deus aquilo que foi profetizado. Já não era mais, era tipo, você vai receber algo que não é a vontade de Deus. Então você sabe que não é Deus que está dando. Eu perguntei e tal, e ele me disse o seguinte, mas sabe o que é? É que já passou a bênção.
Aí eu disse assim, mas como assim passou? Como passou? Se eu estou aqui, eu estou buscando Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou na presença de Deus, o Senhor revelou, e como que, sabe gente, muitas pessoas passam por isso. E muitas pessoas passam por isso por quê? Vem, né, a revelação, porque o homem está empolgado, ele sabe, você... Então, gente, é muito fácil, gente, sabe, fazer uma revelação, sabe por quê? Não é todos os lugares, não é todos os pastores, não é todas as pessoas que fazem revelação, mas quando você chega na igreja, você vai procurar o pastor, você pode conversar dos seus problemas, suas dificuldades. Se for um problema muito grave, a pessoa acaba procurando o pastor, pedindo uma oração. Então ele conhece os problemas. E o que acontece é o seguinte, as pessoas elas ficam esperando que algo venha acontecer. E aí vem os pastores querem brincar de o mestre mandou, né? Sem que o mestre não mandou nada. Né? Que Deus fala assim que eles foram, sendo que eu não os enviei para eles irem falar, sendo que eu não falei nada. Deus fala isso aí, sabe? Então a palavra de Deus ela fala assim, ó, assim diz o Senhor Jeová em Ezequiel 13, né? Você pode dar uma lida, versículo 3, diz assim, ó. Assim diz o Senhor Jeová, há dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Diz mais aqui. Diz mais aqui, ó. 22, versículo 13, capítulo 13 de Ezequiel. Visto que entristeceram o coração dos justos com falsidade. Então, como é que fala? Vaidade, adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Então aqui em Ezequiel 13, diz assim, ó. 13, Ezequiel 13, 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falareis de adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei. Então você vê que as pessoas, aí eu recebi uma outra revelação, essa foi mais engraçada, porque essa assim, a primeira, tudo bem, né, eu já vi que já estava fora da palavra, então não tinha como receber, fui falar com ele e falou assim, não, mas já passou o tempo, não, já foi, mas por onde passou que eu não vi? Porque eu fiquei muito atento, gente, sabe, para receber, né, fiquei muito ali em cima mesmo, falei, não, eu estou na posição para receber, falei, pode orar por mim, que não há nada que impeça ele de receber o que Deus tem preparado para mim. Sabe quando você se coloca nessa posição? Você está totalmente pronto. Deus está totalmente pronto para receber o que Deus tinha prometido através da boca do falso profeta, né? Vamos dizer assim, não é a profetada, né? É por isso que eu digo. Aí as pessoas elas ficam assim, elas ficam, é profetada, e assim, não vê que a pessoa já é um falso profeta, não é um profeta que Deus enviou. Aí, eu recebi uma outra revelação, que eu moro, assim, eu moro num lugar, tipo uma kitnet, pra mim tá ótimo, né, sozinho, muito bom. E aí, o pastor fez uma revelação que ele estava me vendo numa casa. Aí, Deus estava mostrando numa casa, é muito fácil uma revelação dessa, né, eu vou dizer pra você que você está numa casa. Assim, o outro pastor que revelou que eu ia receber, aí ele disse assim, não, mas tudo... Aí o irmão foi atrás dele, falou, como que o senhor fala que vai acontecer? E agora o senhor fala que não, não sei o que, não sei o que. Ele falou, viu, ele quis dizer o seguinte, que até o dia que eu morrer, eu poderia receber o que ele falou. Então, ele não tinha sido falso profeta. Entendeu? Então, como ele foi cobrado ali, pá, ele disse o quê? Que ele, não, mas eu estava vivo ainda, eu tenho muitos anos de vida, então quer dizer que ainda poderia acontecer o que ele me falou, sendo que era totalmente fora da palavra, se eu recebesse o que ele profetizou. Deus seria contra a palavra dele, né? Então, aí esse outro pastor, ele me disse o seguinte, que me via numa casa, né? Uma casa, então, ele me via numa casa, ele revelou na igreja, então eu não numa casa e tal. Só que aí aconteceu, gente, que eu tô sossegado, sabe, eu pago um aluguel razoável, dá pra mim viver, dá pra mim comer, dá pra mim pagar
meus compromissos, então não tem por que inventar uma casa maior, né? Não tem por que fazer isso. Então eu fiquei ali na minha, não é questão de estar acomodado, já estou bem, instalado, então não tem que mexer na instalação que Deus já me deu para ir para uma casa maior, sendo que não há necessidade. Né? Tem minha cama, tem a minha sala, tem meu quarto, tem a cozinha, tem lavanderia, tem banheiro, né? Tudo que dá para minha necessidade, né? E disse que me viu numa casa, ficou acho que aquela agonia, né? Porque viu que eu não saí de lá. E aí o pastor quis me alugar uma casa, olha só, ele queria me empurrar uma casa, claro que não era dele, né? Ele queria me empurrar uma casa de uma irmã da igreja que dava mais do dobro do aluguel do lugar onde eu moro. Sendo que eu não ia usar todo o imóvel, né? Sozinho. Mas disse, olha, para mim não interessa, valor muito alto, né? Talvez se fosse um pouco mais barato até poderia ir, mas não me interessa. Como você fala que eu não tinha fé, que eu não sei o quê. Então, gente, então é fácil, eu vou revelar que o cara vai comprar o carro e depois eu vou vender o meu carro para ele. Né? Então, é isso que eu estou falando. E Deus fala que existem coisas que ele não fala. E as pessoas vão e começam a inventar moda, né? Isso é o que está acontecendo nas igrejas. Então, a modinha da revelação. Né? Então, você tem que ver assim, ó. Se você abrir a sua boca, eu não tenho coragem, né? Eu falo da palavra, se der oportunidade eu prego a palavra, eu falo de Deus, mas a responsabilidade de você falar alguma coisa, a pessoa está esperando você falar algo, já, né? Porque a responsabilidade é muito grande, gente. As pessoas, elas vivem com esperança. Isso aí faz com que as pessoas percam a fé em Deus, por isso que Deus fala aqui na palavra dele, em Ezequiel, ele fala, eu não falei nada. Então, por isso que as pessoas, a falta de ler a palavra de Deus, compreender essas partes. Existem pessoas que falam, mas não estão falando pela boca de Deus, estão falando vaidade, engano do próprio coração, entendeu? Então estão falando coisa, faz com que o povo espere a palavra se cumprir. Mas você sabia que você pode cobrar uma revelação feita? Né? Uma revelação que não deu certo, você pode cobrar. Vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Aí o povo, ele ficando atento, deixa o pastor fazer revelação e depois você vai lá e cobra ele. Aí vamos ver o que ele faz. Vou dar um exemplo aqui de um homem de Deus. Se o seu pastor falar que não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, Deus sabe todas as coisas, aí você diz para ele assim, então, por que você foi abrir a sua boca para falar bosta, sendo que não foi Deus que falou? Você pode falar, gente, não tem que ter medo, não. Entendeu? Tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa determinada, porque se Deus tem o tempo de Deus, a hora de Deus e tudo de Deus, entendeu? Deus, ele não vai ficar brincando com a sua vida. Entendeu? Claro que a palavra diz assim, que Deus não faria nada se antes ele não revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele fala antes, mas você vai ver acontecer. Agora, se você não vê acontecer, é porque Deus não falou. Deus fala, o profeta que profetiza a paz, quando se cumprir a palavra desse, saberá, na verdade, quem Deus enviou. Então, tem que se cumprir. Se você for cobrar, ele não pode chegar e falar assim, mas não é o tempo de Deus. Não é vontade de Deus. É desculpa esfarrapada, que inventaram desculpa de Satanás, do diabo, e as pessoas depois saem, poxa, Deus falou tanta coisa e não aconteceu. Mas como será que foi Deus? Deus fala que eles falam coisa que ele não falou. Ele não disse. Lá em Ezequiel 13 você pode ler. Diz aqui, ó, 2 Reis 4, do 14 ao 20, vou ler aqui como se fosse uma revelação, uma profecia, né? Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então aqui, essa passagem, Eliseu, ele estava, né, passando por ali em muitos momentos, tal, e uma mulher fez um quartinho para ele. Então, ele, né, chamou, né, o rapaz disse assim, viu, o que podemos fazer por ela? Ele, olha, não tem filho. O versículo 15 diz assim, ó, pelo que disse ele, chama ela, e chamando ele se pôs à porta, e ele disse,
a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Já começou por aí, a mulher sabia que não havia condições dela ter o que foi falado, disse, não minta para mim. Por muito tempo, com a primeira revelação, não a da casa foi xaropado, né? Porque não me interessou sair daquele lugar que eu estava. Então, eu sabia que exatamente o que Deus me deu dava para ficar ali, me manter ali, até hoje estou lá. Estou bem, não está me causando nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de aperto. Estou, graças a Deus, bem naquilo que Deus me deu. 4 anos, gente, o dono do imóvel, ele não aumentou o aluguel nenhum centavo. Isso é para vocês. Nenhum centavo ele aumentou o aluguel. Se eu falar para você que ele aumentou 1 centavo, eu estou mentindo. Se eu falar que foi mais de 1, eu estou mentindo. Ele não aumentou nenhum centavo. Ficou o mesmo valor que eu aluguei. 4 anos eu estou pagando o mesmo valor de aluguel. Graças a Deus por isso. Então, essa revelação que ele fez para essa moça, ela disse assim, ela não minta para mim. Por quê? Porque quando a pessoa recebe uma revelação na igreja, você não sei se você já recebeu ou não, geralmente as igrejas da Assembleia de Deus, né, as igrejas mais... Igreja Universal não tem, a Mundial eu não sei porque eu não frequento. Eu tenho amigos pastores, tenho um amigo pastor lá, mas não conheço. Tem um amigo pastor, tem outro que é de uma outra igreja também, então eu não conheço mesmo. Então, ela disse, não minta pra mim, porque quando a gente recebe uma revelação, gente, a gente fica, sabe, assim, poxa, sabe, não é possível, é mentira que vai acontecer isso que ele está falando. Essa pessoa está falando, chega, chama, aponta o dedo, fala, tal, não sei o que, fala, olha, beleza. Recebam, né? Tá bem, fica esperançoso, tá? Mas ela falou, não minta pra mim, né? Não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Cresceu o filho, e sucedeu que um dia saiu para seu pai, e estava com os segadores, e disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele tomou e a levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Pronto. Aí vem a revelação, né? E aí você começa a ver crescer o sonho que você viu ser revelado, né? E aí, como o filho dessa moça aqui, dessa senhora, dessa mulher, ele deu algum problema nesse meio tempo. Mas foi uma revelação. Então, gente, se Deus falou, é por isso que eu digo para vocês, se Deus falou, não tem esse negócio que não é o tempo de Deus. Não tem esse negócio de a pessoa ela vai ver crescer, aparecer, tipo, Deus falou que vai acontecer, então você vai ver as coisas acontecerem. Você fala, nossa, realmente está impossível, mas há uma luz no fundo do túnel, sabe? Há tipo uma esperança, mesmo que seja impossível, Deus falou, e eu estou vendo que as coisas estão, um milagre está surgindo dentro dos meus olhos. Só que aqui ele foi crescendo, crescendo, crescendo e puf, morreu. Tá, e aí? Aí, se você ir para uma pessoa das igrejas de hoje em dia, vai falar assim, porque não era para ser, irmão. Olha, Deus sabe todas as coisas, levou o menino, porque vai que Deus sabe o futuro lá na frente, vai que de repente, né, ele vira um marginal, vira uma coisa ruim, não. Aí, tipo assim, os crentes de hoje em dia são uma desgraça por causa disso. Porque eles falam, Deus fala assim, não vos conformeis com este mundo, né, mas é para transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, não é para aceitar uma coisa dessa aqui. Quer dizer, poxa, o cara revelou, homem de Deus revelou, quer dizer, Deus me revelou que, um homem de Deus revelou que ia me dar um filho para ele morrer, sabe, tipo, praticamente nos meus braços, né? Ela estava aqui no caso, ela estava aqui esteve sobre os seus joelhos até o meio de morrer, entre os joelhos dela, e morreu o filho. Então, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Imagina a dor dessa mãe. Eu tenho filha, imagina a dor dessa mãe. Entendeu? Muitas pessoas falam que mãe ama mais do que pai. Isso aí não é verdade, porque eu sou pai e o amor que eu tenho pela minha filha é muito.
Deus é Pai, e o amor que Ele tem pelo mundo é muito. Então, essa história de que mãe ama mais do que o pai não tem nada a ver. Né? Porque Deus, Ele é Pai, Ele nos amou tanto que Ele deu o Filho dele. Agora, diz pra mim se uma mãe vai dar o filho para ser sacrificado. Não vai dar, não. Uma mãe não dá. Né? E Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que não tem como se descrever essa maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. E Ele é Pai, né? Então, nesse momento, ela viu aquilo que foi revelado para ela, profetizado, indo por água abaixo. Se perder, porque aqui, gente, quando é a morte, é o ponto final, não tem mais o que fazer. Né? Não existe mais esperança para esse tipo de caso, a não ser que Deus venha e esteja no negócio. Porque é o fim da carne, né? A morte, morreu, apodrecer ali, já é. Mas olha o que ela fez. No 27, versículo 27 e 28. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, né, que é Eliseu, deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Olha só, gente. É como você chegar para o pastor da sua igreja, o pastor que fez a revelação, ou profecia, ou seja lá o que for, e você falar assim, por acaso eu pedi para você alguma casa? Por acaso eu pedi para você que o meu filho viesse para a igreja? Por acaso eu pedi para você que a minha vida viesse a sair das dívidas? Eu pedi para você falar alguma coisa? Eu pedi? Então você vê que ela foi intimar o homem de Deus, pelo que ele falou. Ela foi colocar ele na parede, porque olha, vem aqui, meu amigo. Ou você é de Deus, ou você é um falso profeta. Eu pedi alguma coisa? Eu pedi? Eu falei para você me dar um filho? Eu não disse para você, não me enganes, porque quando a pessoa perdeu aquilo que o homem de Deus falou, isso aí estava provando que não era uma coisa que Deus deu, porque a palavra diz que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Né? E a palavra de Deus aqui em diante diz que Eliseu, gente, ele mandou o moço dele, depois ele mesmo foi lá. E diz a palavra de Deus que essa criança, ela ele ressuscitou, e ele disse aqui no versículo 36, então chamou a Gease e disse, chama essa sulamita. E chamou, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra e tomou seu filho e saiu. Então, você vê que uma pessoa de Deus, ela vai tomar atitude, ela não vai aceitar. Como Eliseu foi lá e mandou o moço dele, mas não resolveu. O moço de Eliseu chegou lá, não resolveu. Mas ele foi depois resolver o problema. E hoje, os pastores, eles dizem, espera mais um pouquinho. Tem aquela música, né? Uma música, né? Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Agora eu queria ver se você, que é pastor que canta essa música, se você iria cantar essa música para essa mãe. Para ela esperar mais um pouquinho. Né? Porque as pessoas, elas fazem profecia, abram as suas bocas para falar bosta o povo de Deus. E aí quando as pessoas veem que não dá certo aquilo que foi falado, né? Porque muitas pessoas, gente, elas vão para a igreja, elas não têm interesse de nada, elas querem buscar Deus, mesmo com problemas. Aí vem as profecias para derrubar as pessoas da igreja. Aí a pessoa desanima, fala, poxa, Deus falou tanta coisa, mas não cumpriu, e como é que vai saber se foi Deus mesmo? E aí, então o pastor verdadeiro, gente, ele não vai aceitar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai lá orar, ele vai fazer algum propósito com Deus, ele vai invocar a Deus.
porque ele falou. E se não aconteceu o que ele falou, a própria palavra de Deus fala, o profeta que profetiza a paz. Quando se cumprir a palavra daquele profeta, saberá na verdade quem Deus enviou. Agora, se não se cumprir, não foi Deus que enviou, gente. Por isso que ela chegou para ele e falou assim, pedi eu algum filho? Eu não falei para você não me enganar? Porque não havia, gente, mais jeito. A criança morreu. Não tinha mais o que fazer. E ele não aceitou. Ele se levantou, mandou o Geazi, depois ele foi. E você não vê em nenhum momento ele falando assim, é que não era o tempo de Deus. Você não vê em nenhum momento ele falando assim, mas Deus sabe todas as coisas. Você não vê em nenhum momento ele falando palavras para que ela viesse a se conformar com o que aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas, irmã. Por isso que Deus levou ele agora. Então essa hipocrisia nojenta, safada, que há na boca dos profetas, que chega a dar nojo, né? Quando você escuta uma pessoa falar dessa maneira. Que não é o tempo de Deus, que não é a hora de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então a pessoa não, então por que ela abriu a boca, sabe, para contaminar o povo de Deus? Contaminar, então fica quieto, cala a boca. Sabe, se você vai falar uma coisa só por empolgação, olha aí, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo não sei o que, eu estou vendo não sei das quantas. Pena que ninguém pode ver. Nossa, quando eu escuto isso, gente, dá vontade de levantar e ir embora para casa. Né? Precisa falar que pena que ninguém pode ver, mas espera aí. Será então que o pastor que está falando isso, ele tem mais comunhão do que toda a igreja junto? Ou será que Deus, ele só é Deus dele, desse pastor, para deixar ele ver um anjo e ninguém mais vê? Então, gente, Deus, ele não é particular de ninguém. Né? Nós somos o tesouro dele particular. Mas ele não é só meu, ele não é só de uma pessoa, não. Ele é Deus. Ele escolhe quem ele quer, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer, para os propósitos dele, conforme a vontade dele, os objetivos de Deus. Então, não vamos mais aceitar ser enganados, vamos cobrar. Receber uma revelação, toda a revelação que eu recebi, gente, eu cobro, eu falo, eu lembro cada palavra, entendeu? Eu lembro. Então, se abrir a boca para mim para fazer revelação, vai ter que responder pergunta depois, né? Então, eu já vi muita coisa não se cumprir na minha vida, muitas coisas reveladas não se cumpriram, e já vi, gente, coisas se cumprindo, que, olha, nem eu acredito. Mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que você possa entender, gente. Quando você ouvir uma revelação, primeiro, isso ainda não quer dizer que foi Deus que falou. É quando se cumprir a palavra do profeta. E eu entrego essa palavra nas tuas mãos e que você possa cobrar. E se ele chegar e começar a dar uma desculpa e não ir orar, e dobrar o joelho, e fazer alguma coisa para que você venha receber o que ele falou, que, sabe, tipo, ele determinou, cobre. Entendeu? Que ele vai orar e a bênção vai chegar nas suas mãos em nome de Jesus Cristo. Amém.